Olá, professora. Meu nome é Raquel e eu vou dar continuidade ao que já começou a ser falado por Ana Júlia e eu vou falar como esses direitos humanos eles funcionam na prática, né? Especialmente por meio da justiça internacional e das chamadas intervenções humanitárias, né? A ideia é mostrar como essa comunidade internacional ela tenta reagir, né, e proteger esses crimes, essas violações graves aos direitos humanos. E continuando essa minha fala, também tem outros tribunais, como eu já tinha citado, um deles é o Tribunal Penal Internacional, o TPI, que foi criado em 2003 e tem a sede dele em Haia, né, e é um tribunal permanente. Né? Então, ele julga indivíduos por crimes de genocídio, crimes contra a humanidade, de forma permanente. Então, ele não foi simplesmente criado para uma situação específica. Na verdade, ele foi criado para uma situação específica, mas ele se mantém, né? Porque sempre, uma vez ou outra, é necessário, né, um julgamento específico, algum crime grave demais, né, que afeta milhões, que afeta toda a sociedade no geral, no que se diz em relação a direitos humanos. Então, por isso, é mais um que eu resolvi destacar. Continuando agora, eu já falei um pouco de algumas intervenções humanitárias. Eu dei um foco em específico para Darfur, né, que é no Sudão, né, o estado do Sudão, e é um dos exemplos mais emblemáticos, assim, quando a gente se fala dos limites, né, da intervenção humanitária. De que forma? Essa crise ela começou nos anos 90 e ela envolveu essas perseguições de etnia, violência sistemática contra os próprios civis, deslocamentos forçados e mortes em larga escala. Então, mesmo com denúncias de genocídio, crimes contra a humanidade, essa resposta da comunidade internacional ela é muito criticada e considerada tardia. Então, isso gerou um debate muito importante, que é até que ponto o princípio da soberania do Estado ela justifica a demora, né, diante da violação tão grave desses direitos. E para concluir, né, essa parte, né, teve a guerra do Iraque em 2003. E é outro caso muito debatido, né, porque ela inicialmente, né, a justificativa, ela dizia que era uma segurança internacional, mas depois esse discurso ele foi se perdendo e passou a ser mais sobre intervenção humanitária também. E o resultado foi que o aumento da instabilidade interna e o fortalecimento dos grupos terroristas foi o que colocou em dúvida o uso desse argumento inicial, certo? Então, isso acabou sendo bom para esses grupos terroristas, né? Porque as pessoas não tinham mais no que se apoiar com tanta certeza, né, em relação a como começou esse conflito, qual foi a motivação. Só para citar um exemplo, nesse caso de Darfur, por exemplo, haviam denúncias graves sobre genocídio, violência contra civis, que eu já falei anteriormente, esses deslocamentos forçados, mas a resposta internacional ela sempre foi lenta e muito limitada, né? Então isso levanta essa questão central: até que ponto essa soberania ela pode ser usada como argumento, né? Porque por outro lado, né, no Iraque a intervenção foi muito rápida, né? Mas o discurso humanitário ele apareceu muito tempo depois, o que gerou críticas diversas sobre o uso seletivo desses direitos humanos, né? E segundo Lindgren Alves, esse cenário é típico da pós-modernidade, em que os direitos humanos passam a conviver com os interesses políticos, estratégicos e econômicos. Né? Então, essa é a mensagem principal que fica, né? Essa sensação de incoerência em alguns casos, né? Que há intervenção em outros não, né? E outros há um silêncio, mesmo diante de situações que são igualmente graves, né? Então, essa seletividade, ela enfraquece muito a credibilidade dos direitos humanos dessa forma, né, de intervenção e gera essa desconfiança, né? De onde vem essa motivação? Quais são as motivações da comunidade internacional, né? Como que a população deve confiar
nessas motivações que não são conhecidas, né? Então, o desafio não é só afirmar os direitos humanos, mas também garantir que eles sejam aplicados de forma consistente e justa.